bem com vocês? Tudo certo, tudo bom. certo. Ah, que bom. Hoje a gente vai falar sobre a distimia, né? Porque é uma coisa bem nova. O nosso tema do nosso TCA, que o TCA é o trabalho de colaborativo e de autoria. O nosso tema ele é puxado para basicamente muito psicológico das pessoas e talvez seja um caso muito difícil de distinguir. É uma coisa muito frequente. A gente vê que a maior parte da população sofre com algum distúrbio, seja ansiedade, depressão e etc. Sei lá, eu acho que as pessoas, elas confundem muito a distimia com depressão ou ansiedade e precisa de alguma coisa específica para ser tratada, não é? Exatamente. Então, hoje a gente começa o nosso primeiro podcast do Ciro Albuquerque de TCA, junto com a psicóloga Gabriela. Bem-vinda, Gabriela, ao nosso Obrigada. podcast. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui no Ciro conversando com vocês sobre a distimia, né? O que é a distimia dentro dos transtornos depressivos. A gente consegue... Aqui a gente vai estar numa fala mais tranquila, né? Mais adequada também para o público. Mas é interessante vocês pesquisarem, porque a depressão, ela tem vários níveis, ela tem vários fatores, prognósticos, levantamentos que a gente engloba, né? Foi falado sobre a ansiedade, e a ansiedade entra um pouquinho dentro da depressão em alguns fatores. E é sobre isso. E aí, gente, vai ter uns ruídos no fundo, porque vocês sabem, estamos na escola. Exatamente. Já pedimos perdão a vocês. O nosso podcast vai funcionar da seguinte maneira. Vai ser basicamente a gente vai fazer umas perguntas pra psicóloga. Uma roda de conversa. Uma roda de conversa, mas com perguntas assim. É tipo um bate e volta. É uma conversa, literalmente. Exatamente. Muito bom. Eu gostaria de perguntar pra você agora, Gabriela, sobre o que é a distimia pra você. O que é a distimia? Quanto profissional, né? A distimia, dentro da DSM-5, ela entra como um transtorno depressivo persistente. Então, é quando... O que é o persistente, né? Que a gente tem que entender um pouquinho desse ponto. O persistente, assim como a ansiedade pode ser um fator natural do ser humano, a ansiedade, quando ela acomete o indivíduo várias vezes, de forma frequente, de forma que ele tem, assim, um prejuízo na socialização, vocês que estão na escola, um prejuízo na escola, um prejuízo dentro desses fatores, ela pode estar indo numa investigação para TAG, por exemplo, ou um transtorno de ansiedade não especificado. E quando a gente entra na depressão, segue mesmo a questão. Quando chega, por exemplo, um paciente e a gente identifica que esse paciente tem uma queda de humor, tem uma baixa autoestima, tem pensamentos negativos, pensamentos que englobam muito autolesão, autoagressão de si mesmo, a gente começa uma investigação para ver se esse sintoma que ele está tendo não engloba um transtorno como a distimia, né? E o que vocês entendem como a distimia? Eu tenho uma pergunta, assim. É bom. Muitas pessoas chegam com alguns sintomas, assim, da distimia, basicamente. Se você pudesse também falar quais são os sintomas pro pessoal. Eu posso falar assim, meninas. Bom, a gente tem o DSM-5, geralmente quando a gente vai psicólogo, principalmente, e médico também segue o CID. Então é necessário que a gente faça o diagnóstico através de um período. Não é sempre na primeira, assim, no primeiro contato com o paciente, porque a gente acredita que tem que ser criado vínculo, né? O vínculo com o paciente. Então a gente vai nas perguntas, vai perguntando como que é o dia a dia, o que o paciente faz, o que ele costuma fazer, o que ele tem sentido. E aí a gente pode observar dentro do DSM algumas características predominantes, que é, por exemplo, o apetite diminuído, alimentação em excesso. Então a gente vê, a pessoa tá comendo muito, né? Eu acredito que a Nutri seria ótima aqui agora, mas a pessoa tá se alimentando de uma forma extravagante. Então ela tá se alimentando, ela teve um aumento assim no apetite dela. Beira um pouquinho da compulsão e a gente vai dentro do DSM trabalhando essa articulação de meio. Será que é isso? Será que é aquilo? E aí também a gente coloca também a diminuição.
A pessoa que não sente vontade de tomar café da manhã, não sente vontade de jantar, não sente vontade de comer. E aí, às vezes, ela chega e fala, eu não tenho mais vontade de fazer isso, eu tentei, mas eu não consegui. Então, é muito preciso que a gente faça uma observação do paciente como um todo. Não só o que ele traz no consultório, mas também como que ele é na vida fora dele. Aí, nós temos também alguns outros sintomas, né? Que são a insônia ou a hipersonia, que é dormir mais, né? Quando a gente fala com alguém que dorme muito, né? Uma pessoa que tem a sensação de que ela tá o tempo todo cansada ou ela não consegue dormir. E aí, quando ela não consegue dormir, a gente entra no fato de, quando a gente pergunta pro paciente, quantas horas você dorme? Eu vou dormir durante umas 3 horas da manhã e acordo 5. Ela não dormiu, ela cochilou, né? Então tem toda a questão da higiene do sono, do estado do sono, né? A baixa autoestima, que vem através do medo, da insegurança, da invalidação. A pessoa não se valida quanto uma pessoa que pode ter objetivos. A concentração e a dificuldade em tomar decisões. A gente encara muito... Agora eu vou bater bola com vocês. Vocês são indecisas? Eu sou muito indecisa. A pessoa que tem a distimia, ela fica um pouco indecisa com algumas coisas. Então ela vai sempre ter assim um pensamento, será que eu posso? Será que eu devo? Então sempre vai ser um pensamento de querer validação do outro e se invalidar, né? Se retirar da cena. E os sentimentos de desesperança, a gente encontra muito esse sentimento. Eu tô explicando todas as características, dando exemplos para vocês irem colocando na rotina, né? Mas essa falta de esperança no futuro, ela vem muito também entre os idosos, né? Vocês já conheceram algum idoso que fala, filha, não tem mais nada para fazer? Sim. Os idosos, sim, eles sempre têm essa pauta, infelizmente, né? No Brasil é bem frequente, em outros países também, de que os idosos não podem alcançar mais coisas, quando na verdade eles podem. E aí vocês perguntam, nossa, por que ela tá falando de idoso do nada, né? Porque na UBS que eu trabalho, nossa referência maior aqui na região mesmo do Ciro é quanto ao idoso, tá? Então a gente tem esse trabalho com os idosos. Então a gente tem aí algumas outras características que a gente pode estar pesquisando, né? Que é durante um período de 2 anos, a gente investiga na criança e no adolescente as perturbações que a gente observa aí em questão do que é dito, de como que a criança se coloca, se socializa, se conversa, tá se isolando, né? A gente entra também com a característica do isolamento frequente. Então, dentro da escola, a gente tem falado bastante com vocês aqui na escola sobre a questão da ansiedade, né? Mais recente foi sobre a ansiedade, mas antes mesmo a gente estava falando sobre bullying. Então a gente vê muitos adolescentes dentro da escola se isolando. Chega no momento que entra na escola, fica muito tempo sozinho. Chega no momento que fica muito tempo no intervalo sozinho. Às vezes é porque a criança, o adolescente quer. E às vezes é porque sofre bullying, às vezes é porque sofre alguma coisa que faz tornar esse isolamento mais frequente. E aí a gente tem tudo isso, além do desânimo, da tristeza, falta de energia, isolamento social, alterações do apetite e também a tendência ao uso de drogas, né? Ilícitas e lícitas. Então a gente tem o etilista, a pessoa que usa álcool com frequência. Hoje em dia tá mais frequente o vape entre os adolescentes, infelizmente. Pois é. Mas é uma coisa que no futuro vai ter muitos prejuízos, assim como na década dos nossos pais. Eu falo nossos pais porque eu sou jovem, mas na década dos nossos pais o cigarro era famoso e agora na época de vocês é o vape, é o narguilé, né? Basicamente cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico, tudo que equivale a isso. E é muito interessante observar que quem predomina mais esse uso são as pessoas que podem ter alguma coisa relacionada à depressão. Entendi. Acho que é isso, dá pra entender? Pois é. Nossa, eu concordo com vocês sobre tudo isso. E às vezes, até quando eu li sobre a distimia, eu fiquei tão preocupada que eu falei assim, gente, eu me identifico tanto com esses sintomas, será que eu tenho? Realmente. Exatamente. Você tem alguma pergunta pra fazer pra gente? Eu tenho uma coisa referente a esse achar. A gente também, quando a gente tá na faculdade, na pós, a gente olha assim, tantos os problemas e a gente fica, será? Gente, pelo amor de Deus.
será que eu tenho isso? E na verdade, no final, nem temos. É porque algumas características a gente tem. Mas aí a gente coloca todas essas características numa pessoa só ao mesmo tempo. Então, pra gente ter essa diferenciação no pensar, será que eu tenho? É pensar, será que eu penso tudo isso em 1 hora, em 10 minutos? Né? Será que todo esse sentimento eu tenho em 10 minutos do meu dia, em 1 hora, durante o dia todo? A gente observa a pessoa com distimia, com a depressão persistente, como uma pessoa que sente isso 24 horas. Uma pessoa que tá com isso o tempo todo. Então a pessoa não consegue arrumar o cabelo, não consegue tomar banho, né? Tem pessoas, tem mulheres, principalmente mulheres, homens também são acometidos, mas a gente vê mais mulheres falando sobre isso. Mulheres que não conseguem tomar banho, fica dias sem tomar banho, precisa de alguém para tirar da cama, precisa de alguém para levantar, porque a pessoa tá ali, a pessoa tá em sofrimento e adoecimento. Então aqui eu acredito que tá todo mundo meio tranquilo, né? Assim. Então, sempre nesses casos, assim, é sempre procurar um profissional, né? Isso. Sempre um profissional. Agora eu gostaria de puxar a pergunta. Qual o tratamento que o SUS disponibiliza? Bom, a gente falando sobre o SUS, a gente tem vários pensamentos, né? Eu vou ser bem breve, assim, mas a gente tem vários pensamentos. Primeiro, que a gente trabalha com a RAPS, que é a Rede de Apoio Psicossocial. Dentro da RAPS tem os CAPs. Então, a gente tem o CAPS adulto. A nossa referência aqui do Ciro é o CAPS adulto 2, Jardim Lídia, né? A gente tem também para criança e adolescente até os 17, 18 anos, que é o CAPS 2, Campo Limpo, Infanto Juvenil. E aí, para álcools e drogas, a gente tem o CAPS 3, também aqui do Campo Limpo, porém a gente também tem outro no Alto do Riviera, que é M-Boi Mirim, tá bom? Então a gente precisa entender o quê? Quando o paciente chega, vou falar quanto unidade básica, o que é uma unidade básica, né, de saúde? É o postinho. Famoso postinho do senhor Zé Gotinha. Ele tá ali conosco. Exatamente. Então, e hoje não mais tão Zé Gotinha, porque já tá sendo aplicada na injeção a vacina. Infelizmente. Infelizmente. Nossa, quando eu ia tomar vacina, eu torcia, cruzava os dedos Pra ver o Zé Gotinha. Eu nunca era. Ah, meu Tinha Deus. foi um trauma. Nossa, exatamente. Teve uma época que eu tive medo do Zé Gotinha, gente, meu Deus. Nossa. E aí a gente entra nesse contraponto. Quando o paciente chega na unidade básica, é até uma discussão que eu estava tendo antes de vir aqui pro Ciro, que é necessário que tenha cadastro na unidade de referência. Então, alguém aqui mora no Germânia? Eu também moro. Sim, você mora. Vocês Não, três. Mora aqui no Germânia, o BS de referência é o BS Jardim Germânia, né? Então é necessário que tenha o cadastro na unidade, né? E a avaliação começa na unidade básica. Ah, mas eu tô em surto, tô em crise total, fui pro pronto-socorro. Tudo bem, não tem problema. Mas aí dentro da unidade básica, quando chega, é necessário fazer uma avaliação médica. Então faz a primeira avaliação com a equipe da estratégia saúde e família, né? O que é a equipe estratégia saúde da família? A equipe é composta por agentes comunitários, que são as pessoas de azulzinho que passam na porta em porta para fazer o cadastro da galera, e eles são muito úteis, assim, eles fazem um trabalho excepcional. A gente tem também as auxiliares de cada equipe, cada unidade é dividida por equipes. A gente tem auxiliar das equipes, tem as técnicas de enfermagem, temos a enfermeira e o médico. Então passa por essa galera. Então chegou na unidade, tá com esses sintomas, vai passar pelo acolhimento, que é elaborado tanto pela enfermeira da equipe, quanto uma enfermeira que fica à disposição da cole. Na triagem ali com a enfermeira, é repassado depois para o médico, né, se necessário, se apresentou algum sintoma assim prevalente. Com o médico, ele faz uma avaliação física, faz umas perguntas, faz tudo assim, né, do escopo de trabalho dele. E aí, através disso, é feito o encaminhamento tanto para psicologia, quanto para psiquiatra e tudo mais. E aí, através de tudo isso, a gente começa a investigar e a entender mais essa pessoa que a gente está atendendo. Então a pessoa chega, já vou direto lá com a psicóloga. Não, você precisa fazer todo um acompanhamento porque você está dentro do Sistema Único de Saúde. Então a gente entende o SUS como uma forma integral,
né? Então, o SUS, ele equivale para todos de uma forma integral. Então, você precisa do acompanhamento de dentista, do médico, do psicólogo, do físio, do fono, de uma galera. Então, quando é identificado já no início, é feita a bateria de exames, né, se necessário, os exames ambulatoriais, e aí, através disso, vai vendo o que está faltando ali, né? Será que é uma questão mais física, não é uma questão tão assim psicológica? Passado para a psicologia, a gente começa com triagem, com acompanhamento individual. E aí é interessante falar, no começo eu falei sobre a RAPS, né? E a RAPS entra nesse ponto do acompanhamento. Se no individual, por exemplo, comigo, eu identifico que não é uma coisa que eu consigo controlar na unidade, não é controlar, mas segurar tanto na unidade, eu faço uma referência, né? Então, o que eu faço? Se eu identifico, por exemplo, que tem risco de suicídio, de ação suicida, tentativa de forma estruturada, o que é a forma estruturada? É quando a pessoa sabe como e quando ela vai fazer. Então, quando a pessoa chega, eu vou fazer assim, assim, assado, a gente começa uma articulação com a RAPS, que no caso é o Centro de Atenção Psicossocial, que é conhecido como CAPS. Então, a gente começa tanto com tratamento psicológico, né, com toda a equipe multi também. Então, a equipe multi não é só o psicólogo, a equipe multi é a fono, é a nutricionista, é uma galera. E a gente também começa com um tratamento medicamentoso também, para auxiliar na questão de todo dos hormônios, da serotonina, dopamina, que vai diminuindo com o tempo, tá bom? Então a gente começa com todo esse cuidado. Às vezes chega a paciente e fala, ai, mas eu queria que fosse tão rápido, gente, não dá. Infelizmente no SUS. Eu vi que nas perguntas de vocês tinha a comparação, né, entre o SUS e o particular. Sim. E aí a gente entra também em outro ponto. No particular, às vezes, não tem um encaminhamento para o psiquiatra, né? Então é necessário que tenha um acompanhamento tanto com o médico, quanto com o psicólogo, com toda a galera de forma integral, para que a pessoa seja atendida não só pelo sintoma, mas sim também pelos pensamentos, pela rotina, pela qualidade de vida. Então, no particular, eu acredito que tem assim. Como que eu posso colocar sem diminuir meu trabalho? Eu acredito que no particular tem mais adesão ao tratamento, tá? Então, no particular tem mais frequência também em atendimento, né? Com psicólogo principalmente, porque o psicólogo pode colocar 2 vezes na semana, quem sabe, toda semana, e no SUS não. No SUS eu não consigo manter, eu pelo menos, não sei, meus colegas, manter essa frequência, porque a gente está lidando com uma população aqui no Germânia, pelo menos de 12 mil pessoas. Então, são 12 mil pessoas, uma parte aí quer acessar o tratamento, uma parte aí quer acessar o SUS e deve, né? E então a gente entra no contraponto de que na teoria é lindo e na prática é um pouco dificultoso. Mas a gente entra com todos esses preceitos, é um fluxo bacana. A articulação que a gente estabelece com o CAPES tem que ser uma articulação muito funcional, porque o CAPES ele entra com um projeto terapêutico singular. O que é o projeto terapêutico singular? Eles vão bolar um plano de tratamento, né, para a pessoa. Então, quantas vezes essa pessoa vai ter que acessar o CAPES? Em quanto tempo ela pode passar com o psiquiatra? Em quanto tempo ela vai fazer esse uso contínuo do medicamento antidepressivo? Então, a gente entra no tema medicamento também. O que é o medicamento, né? O psicólogo não tem nada a ver com medicamento, então a gente não teria farmacologia. Então, a gente precisa falar sobre o medicamento, a gente precisa entender sobre o medicamento, qual é esse medicamento que está usando, é um medicamento que está sendo associado com o quê? Então, a gente entra no ponto tratamento. Então, quais são os tratamentos além do medicamento, né? Então, os tratamentos envolve a qualidade de vida, que é a prática de atividade física, e atividade física não é só academia, né? Atividade física é qualquer movimento que a pessoa está exercendo, pode ser uma caminhada, um pilates, um yoga, um exercício funcional dentro de casa, futebol, qualquer esporte, né, associado. A alimentação, por isso citei a nutricionista, porque aí a gente cuida da alimentação da pessoa, como que essa pessoa está se alimentando, como que tá toda a questão da vitamina no corpo, tudo isso.
passa com o psicólogo, né, para regulação, para conversar, para colocar o sentimento para fora. A gente, quanto profissional, a gente entra com as intervenções também. E aí a gente vai em todo o processo. Cada profissional tem um objetivo ali com o paciente. É sempre necessário falar. Pode ser que comigo passe em grupo. A gente tem os grupos dentro do SUS, tem... Super bacana. Isso, dentro do SUS é importante muito falar que o psicólogo, ele não só trabalha com a clínica, ele não só trabalha com atendimento individual. Dentro do SUS, o psicólogo está em grupos, né? Então, ele vai definir quantos grupos ele vai ter por semana, geralmente são 10 grupos. Então, são 10 grupos por semana. Aí tem os atendimentos individuais, tem o PSE, que é isso que a gente está fazendo agora, que é o Programa Saúde nas Escolas. Tem o PSE, e aí tem reunião, tem matriciamento, e além da visita domiciliar. Quando a gente fala sobre a distimia, a gente entra também no contraponto, que é uma pessoa que não está saindo da cama. Então, o psicólogo tem, dentro do SUS, a possibilidade de visitar essa pessoa. Então, o psicólogo vai atrás do paciente e vice-versa. É uma realidade do SUS que não é muito comentada, mas tudo isso que eu falei, todos os profissionais fazem. Desde os enfermeiros, auxiliares, médicos, toda a galera sai um pouquinho ali da unidade, desce e entra na casa do paciente. E aí a gente fala, não entra não, entra sim em becos e vielas. Caramba. É bem legal por causa que a gente não acha que o SUS é tão acessível assim quanto tá sendo atualmente. E tem sido muito, gente. A gente tem algumas coisas aí que a gente precisa cumprir. Eu não falo assim sobre metas, mas eu falo em questão mundial, né? O SUS é referência para muitos lugares. O SUS é referência para a Europa, é referência para tudo. A gente entra nessa questão super forte, porque, por exemplo, a gente tem o SUS aqui no Brasil. Então, todo mundo tem acesso à saúde. E a gente entra contraponto aos Estados Unidos, que infelizmente não tem esse acesso facilitado. Não sei se recentemente vocês viram, mas nas últimas semanas, acho que 2 semanas assim, teve até um caso nos Estados Unidos de uma senhora que não tinha mais condições de arcar com as dívidas do hospital e ela foi colocada para fora do hospital, com tudo, com soro ligado, com tudo. E aí a gente fala sobre acesso, o que é acesso, né? Acesso tanto à educação. E aí eu puxo muita sardinha pro SUS. Aí eu falo, gente, eu puxo sardinha pro Brasil de forma assim, integral, porque o Brasil, ele dá errado em muitas coisas, mas ele dá muito certo, porque o SUS, ele acessa pessoas ribeirinhas, indígenas, ele acessa tudo, né? Ele muda tudo também. A gente entra num ponto assim, cadê os indígenas nos outros países que eles são existentes? A gente não ouve falar. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente vai até os ribeirinhos, a gente vai até os quilombos também, que a gente não fala só sobre os indígenas, a gente fala sobre os quilombos. Então, a gente precisa entender que o SUS, ele acessa tudo mesmo. Então, ele acessa desde a nossa alimentação até também o nosso saneamento básico, né? O nosso uso no banheiro, sendo bem explícita. E quantos lugares que não tem isso, né? Se a gente parar pra pensar. Então, a distimia, ela pode estar atacando milhares de gente no mundo todo e essas pessoas estão sem acesso gratuito. Pois é. As pessoas criticam muito o SUS, mas ele é bem útil, assim. Muito útil. Até que na escola. Exatamente. Esse programa na escola é muito bom, porque, querendo ou não, nós que fazemos parte da escola, consequentemente, eu acho que todas nós aqui, como já vimos uma pessoa passando o intervalo ou sofrendo de alguma coisa, de uma crise de ansiedade. Até nós mesmos, não por nós, né, que somos vítimas, infelizmente, da ansiedade. Mas, enfim, o SUS é muito bom. Agora, Duda, se você quiser fazer uma pergunta. Agora eu queria te perguntar como lidar com uma pessoa que apresenta tardistimia. Ai, a gente tá num campo bem delicado. Assim, Exatamente. o lidar não é tão lidar, né? O que é o lidar pra vocês? O lidar seria o quê? Pra mim, o lidar é você saber falar com uma pessoa. Porque eu acredito que, independente do estado da saúde mental das pessoas, cabe a palavra aqui, senso, vamos dizer, né? Porque, tipo, você não pode chegar numa pessoa que está, sei lá, normal e você chega e você ser grossa. Ou, normal podemos dizer, né? Ou eu imagino que o que seja vamos usar o exemplo da Patrícia aqui.
Se eu... Patrícia ficou lá assustada. Exatamente. Geral. Então, vamos assim, se a Patrícia tá fragilizada com a distimia e eu chego nela e eu falo, descarrego todo o meu estresse do meu dia ou qualquer outra coisa em cima da Patrícia, eu acredito que o dia dela, ela desaba. Né, Patrícia? Eu acho que o lidar também é como você convive com a pessoa, como a Lavina também disse, não saber conversar pra pessoa colocar o sentimento dela pra fora. E é isso. Tá. Então a gente tem de se lidar assim. Como que eu posso falar isso? Porque é um campo muito delicado, porque geralmente as famílias também são muito afetadas, né? É muito difícil ver alguém em sofrimento. Eu falo isso porque, como psicóloga, a gente às vezes chora junto com o paciente. E é uma questão de sensibilidade mesmo, né? É uma escuta que a gente tem que ter uma escuta ativa, tem que ter uma escuta adequada de compreender o porquê tem sentido isso. Então, lidar nesse caso seria acolher a pessoa. Acolher com o quê? Só falando, olha, você não pode ficar assim, vai dar tudo certo. Essas coisas assim não ajuda. Então, o lidar seria, no caso, acolher. E o que é o acolher? O acolher é escutar a pessoa. Às vezes o silêncio, ele é desconfortável para alguns, mas ele é muito confortável às vezes. Então o silêncio ele também é aceito. Então, para lidar com a pessoa vai fazendo algumas coisas, vai conversando, vai falando sobre a vida, vai acolhendo mesmo. Como que a gente gostaria de ser abraçado nesse momento? Eu falo que quanto pessoa, eu gostaria que se eu um dia passar por esse processo, né? Eu acredito que tomarei muito cuidado para não. Mas se um dia eu passasse por esse processo, como eu gostaria de ser tratada? Eu gostaria que as pessoas ao meu redor, minha família, amigos, me escutassem um pouco, né? A pessoa com distimia não é porque ela quer, é por uma questão de condição mesmo. A gente fala sobre o que afeta, o que traz a distimia para as pessoas. É questão socioeconômica, é relação familiar, relação com pessoas que adoecem, né? E a gente pensa que a gente está na região do Campo Limpo e Capão Redondo. Vamos falar mais sobre o Capão Redondo. O Capão Redondo tem mais de 150 mil pessoas, né? O Capão Redondo ele vai até ali, o final ali do Imirim, Guarapiranga. Então a gente tem uma região muito grande e uma desvalorização muito grande também em questão de equipamentos, tanto de saúde, quanto de escolas, quanto de policiamento, segurança. A gente tem uma questão também alimentar muito forte, uma questão do trânsito. Então a gente pega uma pessoa de 47 anos que mora ali no Alto do Ribeira e essa pessoa tem que trabalhar todos os dias no centro da cidade. E o centro é muito longe do Alto Ribeira. Então são 3 horas e meia de viagem, né? Como que eu posso acolher essa pessoa? Ela tá em sofrimento, né? Tá no processo da distimia. Como que eu vou acolher essa pessoa que trabalha tão longe? Então a gente vai colocando os pontos. A pessoa tem 47 anos, 2 filhos, o salário é 2 salários mínimos, entendeu? Não aguenta tudo porque tem os descontos no final do mês. Então a gente entra assim, a pessoa que vai lidar com essa outra pessoa, ela precisa ter uma escuta ativa. Ela precisa entender que todo mundo tem uma questão, todo mundo tem uma potência, assim, enorme. Mas é necessário que seja acolhido e não, como eu posso dizer, listado tudo que você deve ou não fazer, sabe? Pra melhorar mais rápido. Sim. Mas é isso. Entendi. Eu queria aproveitar e te perguntar assim, não tava mandando nossa lista de perguntas, mas é uma curiosidade. Uhum. É bem notável isso em crianças e adolescentes. E eu gostaria de saber, para os pais que estão ouvindo isso agora, como que eles podem para reconhecer? Porque se eu passar, ou se eu passo, ou se eu deixo de passar, ou se eu passar futuramente com isso, gostaria que os meus pais soubessem, entendeu? Porque muitos filhos acreditam assim que se escondem muito dos sentimentos dos pais. Eu acho que tem pais assim de amigos meus que nunca viu o filho ter uma crise de ansiedade ou viu o próprio filho chorando, entendeu? Porque os filhos também
se preocupam com os pais. Acredito que eles falam assim, eu não quero ser um incômodo pro meu pai, eu não quero ser um encosto. Então, o que os pais devem fazer para identificar para esses filhos que às vezes quando vai dormir chora, até dormir, infelizmente. É um pouco dramático, mas isso realmente acontece. Com todos. Eu com filhos que às vezes os pais não são muito presentes, porque, como você mesma disse, são 3 horas de viagem se uma pessoa for morar lá no Alto do Ribeira, entendeu? Então, praticamente o filho mora em casa, assim, ele só. Então, vamos supor que numa ilha, né? Exatamente. Você acha que ter uma conversa assim diária com os filhos talvez seja bom? Eu acho que depende muito do eixo familiar, né? A gente tá numa cultura muito triste, né? Em quesito de não escutar os jovens. Eu falo isso porque a gente vê muitas, conversando com os idosos, né? A gente retoma lá o começo de tudo, que às vezes tem muita dificuldade dos mais velhos, das pessoas mais velhas, quererem escutar os mais novos, por acreditar que não tem experiência, não tem conhecimento, não tem nada, né, para agregar. Sendo que os jovens têm muita coisa. Porque são os jovens que estão na internet, são os jovens que estão pesquisando, são os jovens que têm acesso a tanta informação, né? A tanta mudança também, né? É interessante mudar. Então, quando a gente pensa sobre o adolescente que está passando por esse processo da depressão, a gente tem que observar quais são os fatores adoecedores dele. Talvez pode ser os pais. E aí, quando a gente pensa nos pais, a gente tem que pensar na expectativa deles que está sendo quebrada. A frustração que ambos estão sentindo, né? E aí, é um pouco triste, infelizmente, mas o maior conselho, eu acho que não equivale nem a dica, mas é de vivência mesmo. Pais e crianças responsáveis. Não tem só mãe e pai vendo, né? Cuidando. Tenta acolher um pouquinho, tenta conversar mais, sair um pouco da bolha, sabe? Ontem mesmo eu tava tendo essa conversa com a minha mãe e com um tio, que também é pai de uma criança, também de 9 anos. E a gente é bem enraizado no Capão Redondo, então família mesmo desde 2006, da época do rap. Então a gente tem muito esse conhecimento de que é necessário sair da ponte, sabe? Não ficar da ponte pra cá o tempo todo. É uma coisa assim, Racionais já falava lá atrás e eu mantenho hoje. Sim. Não deixem com que os seus filhos só vivam aqui na periferia e achem que eles vão conhecer o mundo através disso. Leva um pouquinho ali pro centro, né, pra conhecer museu, conhecer a história de São Paulo. Leva no parque aquático, então eu falo no quesito, passeie um pouco. As condições financeiras não vai ajudar muito às vezes, mas tem muito projeto social, tem muita coisa social, coisa gratuita, tem o Sesc, tem parque, tem museu gratuitos, né? Às vezes não tão gratuitos no final de semana, mas pô, R$5. Exatamente. R$5. Mas às vezes quase ninguém tem R$5. Então, vamos para um parque? Então converse com as crianças. Não fique na bolha do Capão Redondo. Não fica somente aqui. Vamos expandir um pouquinho, que São Paulo é muito grande e tem muita coisa para fazer. Tá bom. O que uma pessoa com sintomas deve fazer além de buscar o tratamento? E aí a gente entra no quesito do passeio, né? Já vai respondendo. Eu falei, gente, eu vou falando, já vou respondendo as perguntas. Além do medicamento, né, e de todo o cuidado da unidade, vai as atividades físicas, vai sair um pouquinho. Nem sempre vai ter energia para fazer isso, nem sempre vai ter disposição, nem sempre vai querer. Então é necessário que a pessoa saia um pouquinho, sabe? Não falo só o sair na questão do aproveitar a vida loucamente. Eu falo sair um pouquinho do ambiente que te adoece. Não precisa ser da ponte para lá. Pode ser aqui no parque, perto de casa, uma caminhada. Dentro da unidade básica de saúde também, voltando ao eixo Eu Adoro o SUS. Tem muitos grupos que englobam isso, né? Tem grupo de atividade física, com físio, com educador físico. Tem grupo com nutricionista para falar sobre alimentação. A gente não vê muitos jovens participando, a gente vê mais os idosos. Mas é aberto para todos, então participe, sabe? Busque
você que tá aí auxiliando alguém com distimia, busque acolher e também buscar essa pessoa para não viver apenas, como que eu posso dizer, a monotonia, né? De ser você ali no monótono o tempo todo, mas buscar uma qualidade de vida, uma rotina que você se sinta confortável. Eu falo isso para os meus pacientes, que é buscar a rotina que você se sinta confortável, não é só colocar atividade física só de manhã, pode colocar a qualquer hora, entendeu? Buscar alguma coisa que você consiga lidar, que você consiga segurar. E entender que tudo é cíclico. Você vai mudar de opinião amanhã ou depois de amanhã. E não tá tudo bem mudar. E tá tudo bem mudar a rotina também. Sim. Eu tenho mais uma pergunta que é... Você falou no início que tem um processo muito longo do SUS. Muitas pessoas desistem desse processo, assim? Não é que é longo. É que a gente gosta de fazer multidisciplinar, né? Mas tem muita gente que desiste, infelizmente. Tem gente que... Não é que desiste, é que tem outras demandas prioridades. Então, quando eu falei trabalho, tem muita gente que define eu preciso trabalhar para sobreviver. Então a gente não julga, a gente não fala, a gente só quer a pessoa bem, sabe? Mas infelizmente tem uma bagagem de galera que não é diagnosticado, porque quando a gente entra no ponto de diagnóstico demora muito. Não é que demora muito, é que geralmente é o psiquiatra que dá, né? Então, quando a gente fala sobre o diagnóstico, a gente fala sobre uma investigação, a gente fala sobre um acompanhamento contínuo, né? Não falar só investigação, mas um acompanhamento contínuo. E, infelizmente, algumas pessoas acabam não indo. E aí a gente tem que fazer a busca ativa do paciente, compreender o que aconteceu. E às vezes a gente recebe eu preciso trabalhar, né? Eu tenho 2 filhos, eu tenho isso, minha mãe tá doente, eu preciso trabalhar. Entendi. E eu queria aproveitar a oportunidade, se você tem alguma pergunta pra fazer com a gente, porque a gente aqui só fez pergunta só e não falamos. E não... Não sei, o que vocês têm sentido aí com adolescência, com tudo? Problemática. Em relação à escola, muito cansada. Não, gente. Cansaço físico, mental. Eu sou sedentária, não aguento mais. O bom que você já observa que sedentária, quem sabe, né? Uma atividade física. Exatamente. Já se dedurou assim, de nada. Aqui assim, as pessoas costumam pensar que nós somos adolescentes, a gente mexer um pouco no celular até demais, isso eu compreendo que nossos pais, eu falo por mim. Uhum. Se eu olhar o meu tempo de uso é umas 4 horas. Sim. Então, Direto. assim, direto. Então, assim, só que eu quero que eles entendam, que as pessoas mais velhas nos compreendam, entendeu? Porque eu já ouvi várias vezes de vários pais de amigos meus falando na minha frente, mas falando assim, que você não faz isso, que você não faz aquilo. Então é uma coisa muito dura de se ouvir. Sendo que o nosso cansaço, como a Patrícia disse, é muito grande. Por exemplo, eu quando chego em casa, e a Patrícia também, né, dona Patrícia? Que a gente chega e a gente só fala assim, graças a Deus eu cheguei em casa. Uhum. Finalmente vou poder descansar, finalmente vou poder ser. Porque muitas das vezes a casa é uma liberdade, podemos dizer, né? Principalmente quando nós estamos sozinhos, que a gente pode colocar uma música alta, que a gente pode dançar, mas a gente pode fazer o que a gente quiser, né? E muitas vezes as pessoas gostam de usar a dança, cantar como terapia, né? Podemos dizer. E eu só queria que eles nos entendessem, sabe? E que a escola cansa também. Sim. Principalmente as pessoas. E lembrando aqui também, né, pro pessoal que tá ouvindo aí, isso não é um julgamento pros pais. É só uma opinião. Gente, não é julgamento pros pais. Os pais vão sair ouvindo e vai falar, meu Deus, que É, ódio pelo dessa amor de psicóloga. Deus. Galera, a gente tá falando com adolescente, então a gente precisa ter, assim, um discernimento. Exatamente. É claro que vocês, na adolescência, vocês vão ficar nesse meio limbo, né? De descoberta de si mesmo e tudo mais. E o cansaço, ele é válido pra todos. Só que um conselho zaço que eu posso dar, aproveitem, sabe? Não fiquem só dormindo. Uma indireta Bora, às vezes a gente chega em casa realmente um pouco cansado. Eu acho que é natural pra todo mundo que trabalha e tudo mais. Mas é sempre bom se colocar em primeiro lugar. Então, quem sabe aí não só fazer uma atividade física, como também fazer um curso, né? Mesmo que online, sabe? Pra aprimorar mesmo no futuro vocês já estarem 10 passos à frente.
É sobre. Exatamente, sobre isso. Super É sobre. recomendo. Enfim, e um recado para os adolescentes, por favor, vocês que vão para a escola, tomem cuidado sobre o que vocês vão falar para qualquer outra pessoa, porque eu falo por mim, e acredito pelas meninas também, que todas nós aqui somos vítimas de, sei lá, porque palavras machucam, né? Aham. Então, e opiniões também, não interpretadas certamente. Então, né? Exatamente! É bom que elas falam e vão se concordando, é que vocês não estão vendo. Todo mundo aqui se Tá concordando. todo mundo balançando a cabeça. Porque todo mundo, assim, nós sabemos, nós passamos. Então eu acho que isso deixa a gente ainda mais cansada ainda. Porque, falando por mim, a gente já começa a auto se cobrar, né? Se frente a isso. Porque alguém não gostou do nosso cabelo, porque não gostou do nosso delineado, maquiagem, roupa. Até mesmo que você, se por você usar o uniforme da escola, muitas vezes você é julgado, né? Então, por favor, adolescentes, não sejam tão insuportáveis e merem as palavras quando vai falar alguma coisa, né? Eu sou super a favor dos uniformes, tá, gente? Eu concordo. Identificação. É Sim. identificação, literalmente. Aconteceu alguma coisa na rua, aconteceu alguma coisa em volta da escola, é uma forma de identificar. A gente vê tantas escolas usando o uniforme, por que não vocês, né? Exatamente. E o uniforme não é só uma questão de tem ou não tem. O uniforme é pra você se identificar. Ah, mas é da prefeitura, mas tá na escola, poxa. E o uniforme é tão bom porque você não precisa passar horas em frente ao guarda-roupa e falar assim, o que eu vou vestir hoje? Exatamente. Se preocupando muito com a opinião dos outros. Exatamente. É isso, né? Tem mais alguma coisa? Acho que não temos mais nada. Esse foi o primeiro podcast do Ciro. Talvez outros TCAs peguem também essa ideia. É isso. Mas, muito obrigada por todo mundo que tá ouvindo. E vocês, por favor, deixem um coraçãozinho e Dá uma comentem curtidinha. o que vocês acharam desse podcast. Lembrando, a distímia que a gente tá falando aqui, a gente, tipo assim, não tá dando diagnóstico pra vocês. E sim pra só informar um pouco pros adolescentes e pros pais também, e os responsáveis, o que pode ser distimia e o seu filho pode estar tendo e você não pode estar vendo. Não é um julgamento, mas pode estar acontecendo. Exatamente. Acho que vou dar tchau também. Vou dar tchau e falar, gente. Sempre busque ajuda profissional, assim que você identificar alguma coisa, pais. Observem as crianças, observem os sintomas, a alimentação, o que tá fazendo, tá se isolando. É claro que a gente falou de forma geral, mas a depressão, ela tá aí. Ela pode não ser especificada, mas ela existe, tá bom? Obrigada. Obrigada. E pedimos obrigada pra você também, Também. Gabriela. Obrigada por ter atendido o nosso pedido e ter vindo até aqui. Obrigada, meninas. Obrigada. É isso, pessoal. Muito obrigada por estarem até aqui. Esse foi o primeiro podcast concluído com sucesso. É isso. É isso. Tchau. Tchau, tchau.